Vamos lá, o técnico Jorge Jesus desembarcou agora há pouco, bem cedinho aqui no Rio de Janeiro e disse que não deve ter problemas para renovar com o Flamengo até dezembro. O repórter Léo Ramauá, que acompanhou a volta do treinador ao Brasil e conta pra gente todos os detalhes. Oi, Jana Nofredo, bom dia para vocês, para todo mundo ligado no Sport TV News. O Jorge Jesus está de volta ao Brasil, ele desembarcou bem cedinho aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã. Estava de férias em Portugal, curtindo os amigos, a família, e ele conversou com a gente aqui na chegada em entrevista coletiva e confidenciou para a gente, né? Ele não conseguiu se desligar totalmente do futebol. Lá em Portugal, ele estava conversando com os dirigentes do Flamengo, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel, sobre as contratações do clube neste ano. Todas as aquisições foram com uma ideia de que é a ideia da equipa do Flamengo. Eu, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, todos os dias nos comunicávamos, portanto, era como se estivesse presente. Eles foram os homens que tiveram ao leme da negociação, mas em termos do conhecimento técnico-tático ou da responsabilidade da escolha dos jogadores, como é óbvio, onde eu estou, no Brasil, na China ou em qualquer lado, é sempre o senhor que decide. Sobre as negociações, o técnico Jorge Jesus disse que vai conversar com o Gabigol, o artilheiro do Flamengo na temporada passada. O Flamengo e a Inter de Milão continuam negociando, né, para que o atacante volte a vestir a camisa do Flamengo na temporada 2020, e o técnico Jorge Jesus disse que vai conversar com o jogador. A minha chegada hoje ao Brasil, vou ter a possibilidade de conversar com ele, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo, e de certeza que eu vou conversar com ele. O Mister tem contrato com o Flamengo até maio desse ano, por isso, por enquanto, são apenas 5 meses, né, restantes de trabalho do Jorge Jesus aqui no Flamengo, e ele disse que vai conversar com a direção para uma possível renovação. Vamos acabar com essa especulação e quero que todos os flamenguistas percebam isto. Da minha parte, eu disse que só queria pensar quando acabasse o Campeonato do Mundo, quando acabasse a Libertadores, e foi isso. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema. O importante é que eu estou no Flamengo, estou num dos maiores clubes do mundo, estou focado e o resto para mim é secundário. O Jorge Jesus antecipou a volta dele porque a final da Supercopa do Brasil, né, contra o Atlético Paranaense vai ser no dia 16 de fevereiro, por isso ele quis antecipar, né, para observar os jogadores do Sub-20 que ele pode aproveitar na equipe profissional e também dar início a essa pré-temporada, né. Os jogadores que fazem parte do elenco principal do Flamengo só se reapresentam no dia 27 e nessa quarta-feira já tem clássico contra a equipe do Vasco pela segunda rodada do Campeonato Carioca, mas o Jorge Jesus vai só observar do lado de fora. O Maurício Souza, que está comandando a equipe Sub-20, que está disputando o Campeonato Carioca, continua à beira do campo. Para mim também vai ser bom, porque há alguns meninos da equipe Sub-20 que eu não conheço tão bem, assim vou ter a oportunidade de os conhecer melhor. O técnico Jorge Jesus comandou o Flamengo na temporada passada em 39 jogos, teve um aproveitamento de 76%, 27 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Vai começar aí o trabalho de observação por enquanto, até o elenco profissional se reapresentar no dia 27. Um abraço. Valeu, Léo. Obrigada. Será que tá feliz, o Miss? Você deve estar, né? Voltando de férias, com o elenco ainda mais reforçado, Gabigol super bem encaminhado para a renovação. A renovação dele também encaminhada, tudo certo, né? Não tem como não estar feliz. E assim, eu imaginava, primeiro que ele tem contrato até o meio do ano. Ok. Maio, então fim de maio, né? Então, certamente ele se reapresentaria. A não ser que no meio da temporada europeia, o que é bem improvável, embora tenha até acontecido com alguns clubes grandes, inclusive com o próprio Barcelona, você tenha troca de técnico, mas o nome dele não chegou a ser cogitado entre os grandes clubes da Europa, pelo menos não nesse momento. No meio do ano, talvez isso aconteça. Mas se ele tiver a percepção de que não vai acontecer, que não há proposta... Porque o que eu falo, o Flamengo talvez não consiga oferecer situações melhores do que poucos clubes da Europa. Poucos mesmo. Para você trabalhar num bloco intermediário de um time da Inglaterra, de um time da Itália, de um time da Alemanha, não sei se mesmo na Espanha, não sei se é uma boa. E aí, nesse caso, você limita muito o número de clubes que possam oferecer uma condição como oferece o Flamengo, para o treinador e para os jogadores. Então, o que ele falou,
estou nos melhores clubes do mundo, que é realidade em qualquer momento, mas nesse momento é mais ainda. Fabiola. Eu acho que ele quer o Mundial, né? Acho que ficou aí essa lacuna, ele quer escrever história no Flamengo, definitivamente. E eu acho até que ele vai renovar até o final do ano mesmo, vai ficar até dezembro por aqui, para poder finalizar essa história grandiosa que ele começou a ajudar a escrever, né? Vamos colocar assim, que é mais honesto da nossa parte. Ele ajudou a escrever uma história linda em 2019. Agora, é um Flamengo surpreendente. Eu tô ansiosa para ver. Acho que o Gabigol acaba ficando mesmo. Ainda tem os Pedros, né? O Pedro e o Pedro Rocha. É um Flamengo ainda mais forte para a temporada 2020. É claro, a gente vai ver isso quando a bola rolar. Mas é um Flamengo que vem para 2020 para continuar a história que foi começada em 2019. E quem chegou ontem para assinar foi Thiago Maia, né? Pois é. Mais um. Vamos imaginar que o Flamengo estivesse montando esse time com esses jogadores que está contratando. Esquece os que já estão no elenco. A gente falaria, olha, o Flamengo fez grandes contratações para este ano. Pode ser que esses jogadores se entrosem, né? E dê certo. Esses jogadores estão chegando num time que já está certo. A chance disso dar errado é muito pequena. Pode acontecer porque futebol permite, embora nos campeonatos mais longos, como o Campeonato Brasileiro, essa permissão seja menor, mas ele permite que o time, que o melhor time, que o time mais bem montado, com mais jogadores de qualidade, não conquiste. O campeonato de mata-mata tem mais essa eventualidade. No brasileiro, por exemplo, é um pouco mais difícil. Agora, quando chegam esses jogadores num time já pronto, a chance disso dar errado, ela é muito pequena. Com o mesmo treinador, né? Com o mesmo treinador. Na sequência e mais forte ainda. É muito pequena. E assim, a preparação já parece muito bem feita desde o início, né? O Campeonato Carioca obrigatoriamente sendo jogado pelo time sub-20. Aliás, estreou com empate, tá? A gente pode até mostrar lances do jogo aí contra o Macaé na estreia do Flamengo, os meninos do Flamengo aí. Há muita dificuldade, né? Mas assim, você fala, é um time praticamente sub-20, tanto que o Flamengo não pôde ir para a Copinha por conta disso, contra uma equipe profissional. Há um público que aparece lá com saudades do Flamengo, que sabe que não vai encontrar seus principais jogadores, que vai ter dificuldade até de reconhecer alguns jogadores que estão no campo. Ou seja, mais uma demonstração de força do Flamengo, colocar quase 30 mil pessoas para ver o seu time de juniores estrear no campeonato, com alguns jogadores que podem ser colocados no time, no elenco profissional, que já estiveram presentes. Ainda tem inclusive, isso, né? Tem todos os reforços chegando. Então, assim, não, como estreia, como resultado, ruim. Como apresentação, nem acho que tenha sido tão ruim assim, pelos lances que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Mas tinha que ser desse jeito, não tinha como ser de outra maneira. Fabiola, minha amiga, suas considerações finais. Eu acho que era esse o time para estar jogando a Copinha, né? Mas aí a Federação Paulista não aceitou que o Flamengo trocasse os nomes. Os inscritos, né? Copinha, inscritos. É óbvio que o Flamengo tomou a decisão certa, porque tinha que dar férias para os seus atletas profissionais, e aí coloca essa equipe para poder disputar o Carioca. Eu acho que está tudo dentro de um planejamento muito bem feito para começar uma temporada com força, né? Porque você coloca atletas profissionais para voltar antes do período, certamente a lesão pode atrapalhar aí todo o planejamento do Jorge Jesus. Veja um Flamengo tão forte quanto mais do que o Flamengo de 2019. Vamos ver dentro de campo. O Luxemburgo chegou falando que vai encarar todo mundo de igual para igual. Eu torço pro futebol brasileiro para que a gente não tenha só o Flamengo dominante, né? Também acho. Porque fica chato para quem, apesar de ser lindo ver o Flamengo jogar, mas a gente gostaria de ver mais equipes jogando bonito assim, né? Mas no ano passado nós tivemos 2 times, além do Flamengo, com pontuação de campeão. Embora o Palmeiras não tenha jogado um futebol vistoso, fez mais de 70 pontos, e o Santos jogou um bom futebol e fez mais de 70 pontos. A gente acreditar que vai ter 8 times jogando em alto nível é um pouco de utopia. Talvez uns 4 ou 5. Pelo menos encarando o Flamengo ali, ó. Não, então, eles jogaram em alto nível, não jogaram no nível do Flamengo. Sim. O Flamengo passou outro patamar. O Flamengo passou o nível, elevou. O time enfrentou o Flamengo, que eu me lembro, no Campeonato Brasileiro, que foi o Vasco da Gama.
Só. Sim. Porque os outros, o São Paulo não considera aquele empate, né? Não, se retrancou para conseguir o empate, o que é uma estratégia, enfim. Mas não é um jogo legal de se Não. ver. Então, para mim, só o Vasco da Gama conseguiu, no Brasileiro, enfrentar o Flamengo de igual para igual. Torço para que outros brasileiros consigam jogar no também. no final o Santos enfrentou bem, não de igual para igual. Mas já enfrentou tinha com sido superioridade, campeão. mas o Flamengo já era campeão naquele momento. E quando o Santos jogou no Maracanã, também jogou de igual para igual, o jogo não foi empolgante. Teve aquele terminou golaço de do 1-0 pro Flamengo, né? Mas, enfim, É verdade. uns O Santos 3, jogou. 4 times nesse nível, no nível do Flamengo, eu acho difícil. Mas num nível bom, acho que a gente pode ter. Fabiola, semaninha só começando, amanhã a gente tá junto de novo. Vamos junto aqui com meus dois amigos, semana fora e ano de 2020 afora. Ó, vou mandar os memes pro Lofredo. Tá uma loucura São Paulo, gente, com esse título. Beijo. Mas eu vou te falar.